Aleluia. Nós queremos Senhor. Deus tem preparado a palavra de nossos corações. Louvado seja Deus. 1 Reis capítulo 17. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. A partir do versículo 8 que diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e ali habita e ordenei ali uma mulher viúva que sustenta. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me e peço uma vasilha, um pouco de água e beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Louvado seja Deus. Versículo 12. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Amém? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Até aí. Bom, meus queridos irmãos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor é viva, é eficaz aos nossos corações. E Deus, Ele tem preparado todos os dias uma palavra aos nossos corações. Palavra é essa que nós, como meditamos na palavra dEle, pedimos a palavra ao Senhor, Ele fala aos nossos corações, seja qualquer área da nossa vida, qual é a situação que vivemos, que estamos precisando para viver aqui na terra. Qual é a área que você está numa dificuldade? Louvado seja o santo do Senhor. E amados irmãos, diante dessa palavra, já quero dizer que Deus, Ele prepara tudo sobre a minha e a tua vida. Por quê? Amados irmãos, a gente vai ver lá no deserto que o povo caminhava no sol quente. Mas, amados irmãos, Deus, Ele já tinha preparado tudo para aquele povo. Nós vamos ver, amados irmãos, que não faltou nada para aquele povo. Por quê? Porque Deus, amados irmãos, Ele tem misericórdia daquele povo. E também hoje Ele tem de mim e de você. Louvado seja o santo do Senhor. Por quê? Amados irmãos, o povo estava caminhando, mas só que o povo estava com o coração lá no Egito ainda. Porque o povo estava preocupado com alimentar, louvado seja o Senhor, das coisas boas. E, amados irmãos, nós vamos ver lá no deserto que Deus, Ele preparou tudo para o seu povo. Louvado seja o santo do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer, amados irmãos, que nunca vimos justo desamparado na sua descendência mendigando pão. Então, amados irmãos, Deus, Ele sempre prepara o nosso pão, o alimento. Louvado seja o santo do Senhor. E o maior alimento que a igreja de Deus hoje precisa, louvado seja o santo do Senhor, é o alimento do alto, é o alimento do céu, é o alimento da palavra de Deus. Precisamos a cada dia desse alimento para que a nossa vida espiritual, irmãos, não venha desfalecer, não venha, amados irmãos, deixar a gente cabisbaixo. Louvado seja o santo do Senhor. Por isso, amados irmãos, que a cada dia precisamos viver para o nosso Deus. Como? Vivendo a palavra dele. Como ele fala, amados irmãos, aqui para Elias, louvado seja o santo do Senhor. Porque Deus, amados irmãos, Ele nunca esquece do seu filho. Louvado seja Deus. E Ele sempre prepara
apresentar nessa noite um Deus que tudo pode, um Deus que vê a tua causa, um Deus que vê o teu celeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Deus é um Deus de providência. Louvado seja o nome santo do Senhor. E amados irmãos, diante dessa palavra, nós vamos ver antes, num contexto, que Elias, louvado seja o nome santo do Senhor, ele enfrenta Acabe, ele prediz contra Acabe, porque, amados irmãos, nós vamos ver que Elias, quando ele enfrenta Acabe, louvado seja o nome santo do Senhor, ele diz na palavra dele que naquela terra de Gileade não ia chover, não ia ter mais orvalho, louvado seja o nome santo do Senhor. E amados irmãos, Deus, como vendo ali o profeta Elias, assim como ele vê a mim e a você, irmãos, quando nós pedimos uma coisa ao nosso Deus, quando a gente está em obediência a Ele, louvado seja o nome santo do Senhor, Deus, Ele conhece o nosso coração, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados irmãos, quando Elias fala para Acabe, lá nessa cidade, que não ia chover mais, e não ia ter orvalho, louvado seja o nome santo do Senhor, aí sim Deus, Ele manda Elias sair daquela cidade, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas, amados irmãos, Elias ia passar dificuldade, Elias ia sofrer, ele ia passar por momentos de angústia na sua vida, porque Deus tinha mandado ele sair daquela cidade. Não, de maneira nenhuma, irmão. Sabe por quê? Porque aqui, amados irmãos, no versículo 8 que a gente lemos, louvado seja o nome santo do Senhor, quando essa viúva, a gente vai ver, amados irmãos, esse texto é maravilhoso, porque traz um ensinamento para a nossa vida, assim como trouxe para Elias, porque Deus, Ele mandou ele sair daquela cidade, mas só que Deus, Ele já tinha preparado tudo, louvado seja o nome santo do Senhor, porque Elias foi alimentado pelos povos, trazia de dia, de manhã, o povo trazia pão, trazia carne para Elias, e de noite, da mesma forma, irmãos, assim é na nossa vida. Qual é o alimento que nós estamos precisando hoje, que Deus, amados irmãos, vai enviar para a nossa vida? Louvado seja o nome santo do Senhor. Será que a sua fé está fraca? Louvado seja o nome santo do Senhor. Será que a nossa fé está pouca? Que nós não entendemos que Deus, Ele provê tudo na nossa vida? Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como Ele estava provendo, como Elias, louvado seja o nome santo do Senhor, como Deus já era na vida de Elias, assim, amados irmãos, igreja de Deus, que ouve essa palavra dessa noite, Ele é na nossa vida, louvado seja o nome santo do Senhor, porque Deus, Ele prepara tudo, irmãos. Deus, Ele prepara o caminho, Deus, Ele prepara o alimento, Deus, Ele prepara a água, Deus, Ele prepara o pão, louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe por quê, amados irmãos? Porque esse pão que Elias se alimentava era terreno, mas hoje, amados irmãos, o verdadeiro pão que a gente precisa se alimentar nesse mundo tão cruel que a gente vivemos, nesse mundo, amados irmãos, que nós estamos passando hoje, que o mundo está, como eu já falei nas mensagens anteriores, está de cabeça para baixo. Esse mundo, amados irmãos, mal, amados irmãos, nós precisamos a cada dia se alimentar desse pão vivo, é de a palavra de Deus, é de Jesus Cristo que habita em mim e você, irmãos, o Espírito Santo, louvado seja o nome santo do Senhor, como ele diz lá em Isaías 61, que o Espírito do Senhor Jeová habita dentro de mim e dentro de você, louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vemos aqui, amados irmãos, quando Elias saiu daquela cidade, porque naquela cidade não ia haver mais chuva, naquela cidade não ia ter mais alimento, e aquele povo ia passar por dificuldade. E qual é a dificuldade que eu pergunto hoje à igreja? Qual é a dificuldade que você está enfrentando hoje? Eu quero te apresentar, irmãos, não tem dificuldade diante de nosso Deus. Sabe por quê? Porque, amados irmãos, dificuldades não enfrenta e passa. Mas, amados irmãos, nós vemos na nossa vida que hoje nós reclamamos pelo pouco que a gente se alimentamos, pelo pouco que está faltando, muitas das vezes a gente reclama.
Mas, amados irmãos, esses homens que viviam no antepassado, esses homens não tinham muitas coisas. E hoje, amados irmãos, nós temos muitas coisas. Nós temos um carro para andar, um modo para andar. E hoje nós escolhemos o que a gente vai se alimentar. Graças a Deus por isso, porque Deus Ele nunca deixou faltar. Louvado seja o santo do Senhor. E muitas das vezes nós murmuramos, muitas das vezes nós reclamamos da nossa vida. Ah, hoje só tem isso para almoçar. Hoje eu vou comer isso novamente. Irmão, nós temos que dar graça ao nosso Deus por tudo, amados irmãos. Sabe por quê? Elias comia as mesmas coisas que Deus enviava para ele. E o povo levava pão de dia e de noite. E Elias era satisfeito por aquele alimento. Glória seja o santo do Senhor. E na nossa vida, nós precisamos ser gratos ao nosso Deus pelo alimento que comamos. E, amados irmãos, aqui essa história nós vamos ver, amados irmãos, em Sarepta, que Elias foi até essa cidade. E, amados irmãos, quando veio a palavra de Deus sobre Elias, que Elias já tinha saído daquela cidade, e aquela cidade ia sofrer, amados irmãos, nós vemos aqui que Elias foi até essa cidade encontrar uma viúva. E, amados irmãos, o mais interessante é que Deus Ele já tinha preparado o coração daquela viúva. E, amados irmãos, muitas das pessoas pensam que tem muito, mas estão vazios. A gente vê na história de Sansão que ele pensava que tinha o Espírito Santo, mas o Espírito Santo de Deus já tinha saído. Desobediência. Mas ele obedeceu à palavra do Senhor e foi até essa cidade encontrar essa viúva. E então, amados irmãos, como o Senhor disse, então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta. E, amados irmãos, o que é mais interessante é que o Senhor Deus, Ele manda a gente se levantar. Então, amados irmãos, o que é que precisa se levantar hoje na nossa vida? Onde quer que eu e você precisa se levantar para a gente ir onde Deus mandar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Precisamos mais obedecer a palavra do nosso Deus. Quando Deus mandar tu se levantar, a igreja de Deus se levanta em oração, em súplica. Agora Ele, louvado seja o nome santo do Senhor, porque Deus, Ele já tem preparado tudo na tua vida. Seja qualquer for a área da tua vida. Mas, irmão, dentro dessa palavra nós cremos que Deus, Ele já tem preparado. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Deus é um Deus de providência. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui, amados irmãos, quando Elias vai até essa cidade, e ali habitava esse de Sidom, e ali é esse que ordenei ali a uma viúva que te sustenta. O mais interessante, amados irmãos, quando Deus preparou o coração dessa viúva, e Elias, ele obedeceu diante da palavra de Deus. E nós precisamos a cada dia obedecer essa palavra. Quando Deus mandar a gente, amados irmãos, temos que ir. A gente não temos que duvidar, porque muitas das vezes Deus manda e a gente duvida. Muitas das vezes a gente coloca no nosso coração: será que foi Deus que mandou mesmo? Será que Deus mandou eu ir mesmo? Muitas das vezes, amados irmãos, Deus está mandando e a gente está recuando. Muitas das vezes Deus levanta e vai, e a mente se levanta e fica, não anda. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Deus, amados irmãos, falou o coração de Elias, e Elias obedeceu a palavra do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. No versículo 10, então ele se levantou e se foi a Sarepta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados irmãos, ele se levantou e foi. E precisa hoje na igreja do Senhor Deus, nós precisamos hoje, amados irmãos, se levantar e ir. Nós precisamos erguer a nossa cabeça. Nós precisamos orar cada dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E enfrentar, amados irmãos, a diversidade dessa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, diante de uma palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque Elias foi diante
da palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E estava ali aquela viúva, louvado seja o nome santo do Senhor, naquela cidade. E eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me e peço-me uma vasilha um pouco de água que beba. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós vemos, amados irmãos, que Elias já vinha, amados irmãos, diante daquele rio, diante, amados irmãos, daquela situação que ele deixou naquela cidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele estava precisando agora de água. Ele estava precisando agora de um alimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas, amados irmãos, Deus ele já tinha preparado o coração dessa viúva. E nós vemos, meus amados irmãos, que essa viúva estava apanhando aquela lenha, amados irmãos, para preparar, louvado seja o nome santo do Senhor, um bolo, louvado seja o nome santo do Senhor, para seu filho e para ela. E nós vemos, amados irmãos, que ela disse a Elias: viva o teu Deus. Mas, amados irmãos, o mais interessante é que ela diz: eu só vou preparar esse bolo para mim e para meu filho, e nós vamos comer e vamos morrer. Então veja só, era a última refeição que aquela viúva ia ter para o seu filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas, amados irmãos, mas é interessante é que Deus, amados irmãos, Ele já preparou o coração daquela viúva para alimentar também a Elias. E Elias pediu também, amados irmãos, que ela trouxesse na sua mão um pouco de comida para ele comer. E, amados irmãos, nós vemos aqui, amados irmãos, que Deus, Ele já prepara. Antes de tudo acontecer, Deus ele já prepara o caminho. Sabe por quê, amados irmãos? Porque Deus já conhece os nossos pensamentos. Deus ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque, amados irmãos, diante dessa palavra, o nosso farinha e o nosso azeite não vai faltar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, está firme nas palavras do Senhor. A igreja de Deus está diante de uma promessa, louvado seja o nome santo do Senhor, diante de uma palavra, louvado seja o nome santo do Senhor. E eu quero dizer nessa noite que não vai faltar nada, louvado seja o nome santo do Senhor, na tua casa, na tua família, não vai faltar nada. Sabe por quê? Glória a Deus. Diante dessa palavra, nós cremos que Deus ele já preparou tudo. Louvado seja o Senhor do Senhor. E o mais interessante, amados irmãos, que essa mulher fez a refeição primeiramente para Elias. Louvado seja o Santo do Senhor. Mas ela fez dentro de uma palavra. Louvado seja o Santo do Senhor. E o mais interessante, amados irmãos, quando ela estava preparando, Deus ele já estava providenciando a farinha e o azeite. Louvado seja o Santo do Senhor. E enquanto ela fazia, amados irmãos, diante das minhas palavras, eu creio que Deus já estava acrescentando. Louvado seja o Santo do Senhor. E esse acréscimo que Deus ele está, amados irmãos, dizendo nessa noite, é que a nossa vida ela cresça espiritualmente. Para que, amados irmãos, essa palavra entre no nosso coração. Para que a gente se alimentando da palavra do nosso Deus, nós precisamos entender que Deus ele já está preparando o acréscimo na nossa vida. Louvado seja o Senhor. E, amados irmãos, diante dessa palavra, que Elias passou da última refeição que aquela mulher ia fazer. E, amados irmãos, o mais interessante é que Deus ele olhou para essa viúva e viu a situação que ela se encontrava. E não é diferente da nossa vida. Deus ele sabe o que a gente passando no nosso lar. Deus ele sabe da nossa caminhada, da nossa trajetória. Louvado seja o Santo do Senhor. Mas eu quero dizer que Deus ele sempre olha para o povo dele. Assim como ele preparou o alimento do alto lá no povo do deserto. Louvado seja o Santo do Senhor. É assim. Deus ele preparou esse alimento aqui, esse bolo para Elias. Louvado seja o Santo do Senhor. Mas, amados irmãos, lá na frente nós vamos ver que o filho dela adoece. E ela disse, chegou para diante de ela e disse: que eu tenho contigo, que a minha iniquidade está por isso.
Então nós vemos, amados irmãos, que o filho dela adoeceu. Veja só, a única refeição que ela disse que ia fazer, a farinha e o azeite, só um pouquinho, louvado seja o santo do Senhor. E agora o filho dela, lá na frente nós vamos dizer que o filho dela adoece. Mas, amados irmãos, diante de uma palavra, qual for a situação que a igreja de Deus esteja enfrentando, louvado seja o santo do Senhor, saiba que Deus, Ele não desiste de você, louvado seja o santo do Senhor, porque Deus, Ele te conhece, louvado seja Deus. E, amados irmãos, tudo começa no nosso quarto, é na oração. Faz o Mateus 6,6, entre no teu quarto, e o que pedires ao Senhor secretamente, Ele te recompensará. Então, amados irmãos, essa mulher, dentro daquela refeição que ela só tinha, vamos preparar aqui para mim, para o meu filho, e vamos morrer. Era a única refeição. Mas, amados irmãos, Deus, Ele é um Deus de maravilha, é um Deus de providência. Louvado seja o santo do Senhor. E nós vemos, amados irmãos, que Elias, quando ele rasgou ali um pedaço de pano, louvado seja o santo do Senhor, e ele levou o filho dela para o quarto. E agora sim Elias entra no secreto. Louvado seja o santo do Senhor. Veja só, irmãos, Elias já vinha daquela cidade, já vinha sendo alimentado pelos corpos. Foi até a cidade de Saré. Estava ali a viúva, alimentou Elias. E agora Elias entra mais uma vez no secreto. Qual é o deserto que a igreja de Deus está passando? Qual é a dificuldade? Qual é o problema? Irmãos, tenho uma certeza diante dessa palavra, que Deus, Ele já prepara tudo. Louvado seja o santo do Senhor. Só precisa a igreja de Deus entrar no secreto e conversar com o nosso Deus. E qual for a dificuldade, a área da tua vida que está faltando, louvado seja o santo do Senhor. Deus, Ele sempre vai te abençoar. Louvado seja o santo do Senhor. E Elias ergueu as mãos e clamou ao Senhor. Louvado seja o santo do Senhor. E então, o fogo daquele jovem entrou novamente no corpo do filho da viúva. Louvado seja o santo do Senhor. Então, amados irmãos, diante de tudo isso, nós cremos hoje que nunca vai faltar a farinha e nem o azeite na nossa vida. Na nossa vida nunca vai faltar. Louvado seja o santo do Senhor. Essa viúva passou pelo perrengue na sua vida. Muitas das vezes a gente está passando por poucas provas, pequenas coisas, está afastando o povo de Deus da presença dele. E essa viúva, ela creu que Elias era um profeta de Deus. E diante da palavra que Elias falava àquela viúva, louvado seja o santo do Senhor, ela creu e teve fé. Louvado seja o santo do Senhor. Então, amados irmãos, tenho uma certeza, Deus, Ele nunca vai deixar faltar a farinha e nem o azeite. Louvado seja o santo do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe com essa palavra em nome de Jesus. Essa palavra é muito maravilhosa. Ela está no nosso coração. Amém?